Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorvecast. E hoje a gente tem um bate-papo muito bacana, um pouquinho diferente do que a gente tem costumado falar nos últimos episódios. Hoje a gente trouxe um tema que é 2025, o melhor ou o pior ano da sua vida. É um pouco forte, né? Mas vai trazer uma reflexão aí com o propósito de te guiar para que você tenha resultados positivos neste ano. E para falar sobre esse assunto que é diferenciado, tem uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é o Beto Ferraz. O Beto, ele é coach e mentor, ele tem um currículo gigante aqui, que eu vou ler um pouquinho. Ele é especialista em alta performance e desenvolvimento humano, atua como coach, executivo e mentor de empresários executivos, profissionais de vendas, líderes e gestores de diversos segmentos, atuando inclusive no esporte, mais especificamente com jogadores de futebol de diversos times do Brasil e da Europa, inclusive da seleção brasileira. Para mim, o Beto é uma pessoa muito querida, especial, amigo de longa data, e para Polar também. Ele faz parte da família Polar e para nós é motivo de muita alegria a presença do Beto aqui hoje. E vamos lá, seja bem-vindo, Beto. Obrigado, queria antes de mais nada agradecer mais uma vez o convite para estar aqui batendo esse papo, agradecer o carinho, né, que vocês aí, o Maurício, o Cado, a Polar têm comigo, vocês sempre lembram de mim, a minha história, né, eu não tenho como falar da minha história profissional sem passar pela Polar, então a gente tá sempre junto, vocês lembram de mim, vocês confiam em mim, a gente tava há pouco tempo atrás treinando as equipes e os departamentos para o começo do ano, então a minha gratidão, meu muito obrigado por esse carinho que vocês têm comigo, é um prazer estar aqui. É recíproco, viu, Beto? A família Polar, Mal e Cado, todo mundo gosta muito de você. E antes de entrar, né, nesse assunto, né, 2025, o melhor ou pior ano da sua vida. Esse tema impactante que vai falar muito com você hoje. Eu queria aproveitar e pedir para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, qual que é a cidade que você está acompanhando a gente hoje. E vamos lá, vamos começar. Beto, antes de iniciar, eu queria fazer mais uma perguntinha que eu sempre faço aqui no nosso Sorvecast, até para o pessoal conhecer você um pouquinho melhor. Quem que é o Beto Ferraz? Quem é o Beto Ferraz? Boa pergunta, né? O Beto é o filho do seu José e da dona Vera, a quem eu devo a minha vida, né? Se eles não tivessem tomado essa decisão, eu não estava aqui hoje. Marido da Renata, minha companheira de vida, minha parceira, que me apoia em todos os meus projetos e nas minhas ideias malucas de vez em quando, que me deu a oportunidade de experimentar a maior experiência que eu já tive na minha vida, que é a minha filha Alice, que vai fazer 4 anos, pai dessa pequenininha que proporcionou para mim um amor. Eu pude experimentar um amor que eu nunca imaginei que pudesse existir dessa forma e desse tamanho. É minha alegria, minha fonte de energia, onde eu recarrego as baterias e que faz tudo valer a pena. Sou um apaixonado pelo desenvolvimento humano, pela mente humana, um curioso de como a mente funciona, como isso impacta na nossa performance, um inconformado positivo. Eu estou sempre buscando como fazer, como que funciona, por que não deu certo, onde é que está a brecha, onde é que está a oportunidade. E um ser humano ciente das minhas falhas e dos meus defeitos e buscando na mensagem do Cristo melhorar essas falhas, esses defeitos e evoluir espiritualmente. Acho que é isso. Muito bom. Olha aí, gente, o Beto é essa pessoa aí que ele descreveu e a gente tem, vamos dizer assim, a grande oportunidade, o privilégio de conviver com ele, né? Faz parte aí do time da Polar. E eu queria perguntar para você, Beto, por que a gente espera resultados diferentes, mas cometendo os mesmos erros? Porque nós, de forma geral, né, não só o sorveteiro, mas qualquer pessoa que esteja assistindo agora aqui o nosso Sorvecast hoje, por que a gente espera? A gente vira o ano, a gente já espera resultados diferentes, mas a gente começa fazendo as mesmas coisas. Marcela, na realidade eu acho que quando a gente fala de erro, a gente precisa definir primeiro o que é erro, né? Ele vai variar de pessoa para pessoa. Então acho que é entender o que é errar. O que é errar e o que é tentar. Existe uma diferença. Então você precisa definir isso primeiro. Senão você corre o risco de parar de tentar porque você acha que você está errando.
E aí, naturalmente, você coloca ideia, coloca projeto e entra ano, sai ano e as coisas não acontecem. Veja, o erro ele vai variar de pessoa para pessoa, de profissão para profissão. Se a gente pensar num neurocirurgião, o erro para ele tem um significado. Se eu pensar num pesquisador, o erro para ele tem outro significado. Então, é importante a gente entender o que é erro e o que é tentativa, para eu definir essa margem de espaço que eu tenho para errar. Vamos pensar nos atletas que eu atendo, num jogador de futebol. Um jogador de futebol, um erro para ele tem muito mais margem para errar no treino do que no jogo. Treino é o lugar dele errar. Então, acho que a primeira coisa é você entender isso. O que de fato é erro na sua vida e o que é tentativa que você vai ter que tentar e que provavelmente você não vai conseguir das primeiras vezes. Se você não tem essa clareza, na maioria das vezes você deixa de fazer aquilo que você não está tendo resultado porque você acha que é erro. E por parar de fazer, você acaba não tendo resultado. Então, defina muito bem isso. Onde você tem espaço e onde você tem margem para continuar testando e aonde você não pode errar, você não pode falhar. Agora, quando a gente fala de repetir erros, daí eu acho que é uma outra coisa. Né? Eu já sei que está errado, eu sei que não funciona e eu continuo fazendo aquilo. A gente já entra numa parte de comportamento. A verdade é que a mente humana ela está sempre buscando conforto e previsibilidade. Ela está sempre automatizando as nossas rotinas para economizar energia. Então, muitas vezes, mesmo que uma coisa não funcione, se a gente está no automático, a gente continua repetindo, sem perceber aquilo, porque para a mente, apesar de não dar resultado gerador, é mais familiar, é mais seguro. Então, ela prefere isso do que mudar aquilo que ela vem fazendo. É por isso que a maioria das pessoas, às vezes, fica preso em relacionamentos tóxicos, resultados de saúde, de vida ruins, hábitos alimentares ruins, hábitos de performance ruins. Empresas ficam presas no mesmo processo, no mesmo procedimento, na mesma estratégia por anos. É por causa desse comportamento padrão que vira automático se a gente não tomar cuidado. Às vezes é óbvio para quem está observando de fora, mas para a própria pessoa não é. Como que ela pode ter essa clareza naquilo que ela está errando? O primeiro ponto é entender o seguinte, né? Eu tenho que ter clareza daquilo que eu quero. Se eu não tenho clareza daquilo que eu quero, como é que eu sei se o que eu estou fazendo está errado ou está certo? E esse é o maior erro das pessoas hoje. A maioria das pessoas, elas não têm clareza do que elas querem. É muito engraçado isso, Marcela. Quando eu vou atender, nos atendimentos que eu faço, quando uma pessoa chega para mim, eu pergunto para ela qual é a meta dela, e se ela tem meta, ela fala, não, eu tenho, meu objetivo está claro. Ele chega com o objetivo claro. 3 perguntas depois, o objetivo já caiu. A pessoa já não sabe mais se é bem isso que ela quer. Então, eu acredito que o primeiro ponto é você ter que ter clareza daquilo que você quer, da onde você quer chegar. A partir daí, você criar o hábito de começar a se observar. Mas peraí, eu preciso olhar para a minha rotina e falar assim, aquilo que eu faço todo dia, como que funciona isso? Essas rotinas, elas estão alinhadas? Os comportamentos que eu tenho... Então, vamos pegar um exemplo, sei lá, de uma pessoa que quer emagrecer. Como que é o comportamento dela? Ela vai para uma academia todo dia? Não, não vai. Ela dorme cedo? Não, ela dorme tarde. Ela se alimenta bem? Não, ela se alimenta mal. Só que muitas vezes ela está tão no automático, querendo o resultado e não tomando consciência dos comportamentos e dos hábitos dela. O Daniel Goleman, que é considerado o pai da inteligência emocional, ele colocou lá 5 pilares para você desenvolver a sua inteligência emocional. E o primeiro pilar, ele fala que é justamente isso, que é você ter consciência dos seus próprios comportamentos, das suas próprias emoções. Porque se você não tem consciência disso, você não consegue mudar, você nem percebe o que está acontecendo. O que eu ensino muito para os atletas, principalmente, né? Que as emoções deles mudam muito rapidamente de acordo com o que está acontecendo no jogo. Você vai jogar um jogo que não tem importância, é uma emoção que ele está sentindo. Você vai jogar uma final de Champions League, é um outro peso. Uma final de Copa do Mundo é um outro peso. Então, a depender do que acontecer no jogo, pode variar muito. Ele vai ter variações emocionais. E se ele deixar isso no automático, isso pode afetar a performance dele em campo. Então, eu sempre ensino eles a se perguntarem o seguinte, onde é que está meu foco agora? Separar de tempo em tempo, 4, 5 vezes ao longo do dia, fazer esse exercício de 1 minuto de reflexão. Onde é que está meu foco agora? No que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Isso aqui é congruente com aquilo que eu preciso fazer para chegar onde eu quero? Porque, Marcela, eu vou dizer uma coisa para você, ó. As pessoas podem acreditar ou não, elas podem concordar ou não, elas podem aceitar ou não, mas existe uma regra de programação mental que é o seguinte:
Pensamento gera sentimento. Todo pensamento tem uma consequência emocional. Pensou, sentiu. Não tem jeito. Sentimento, emoção, determina o meu comportamento. Todo comportamento ele é escravo daquilo que eu estou sentindo. Uma pessoa que está se sentindo confiante, uma pessoa que está se sentindo segura, ela vai ter determinados comportamentos. Ela vai ser mais ousada, ela tem mais iniciativa. Uma pessoa que está se sentindo insegura, com medo, ela tende a procrastinar, a parar. Então, toda emoção e todo sentimento, ele determina o seu comportamento, as suas atitudes, as suas ações. E as suas ações determinam os seus resultados. Então, quando você olha para o resultado que você está tendo na tua vida e ele não é o resultado que você gostaria, teoricamente é simples, é só você fazer engenharia reversa. Quais são os comportamentos e as ações que eu estou tendo? Elas não estão me gerando resultado, eu preciso mudar esses comportamentos. Só que para mudar esses comportamentos, eu preciso mudar primeiro as minhas emoções. Senão eu não consigo ser congruente. Só que as minhas emoções são determinadas por aquilo que eu estou pensando. Então, olha a importância de o tempo todo você estar se questionando. Onde é que está meu foco agora? O que eu estou pensando agora? O meu foco está lá no passado, ruminando o que aconteceu? A minha mente vai para o futuro, a mente é louca para ir passado e futuro. Ao invés de ficar no momento presente, que é onde você pode fazer as coisas, eu estou preocupado com o que vai acontecer. Tudo isso está gerando emoção, gerando comportamento e gerando resultado. Quando você cria o hábito de fazer isso, você consegue trazer a sua atenção para aquele ponto e modular e fazer o ajuste que você precisa. Opa, esse sentimento não está me ajudando. Então, beleza, vamos embora. Deixa eu colocar uma outra emoção aqui, deixa eu me conectar mentalmente com outra coisa e aí você ajusta de novo esse prumo. Mas é muito difícil gerenciar a emoção, né? Não é uma coisa fácil. E você usou a palavra correta, Marcela. Emoção a gente não controla. É a maior bobagem do mundo. Você tem que aprender a controlar suas emoções. A emoção, ela vem porque ela... Medo, né? O medo. O medo, ele é ativado por uma parte do nosso cérebro ali chamada amígdala cerebral. É ela que cuida daquilo. Ela vai disparar aquilo independente se você quer sentir medo ou não. São comandos autômatos, né? Faz parte ali de uma região que vai ser disparada independente de você concordar ou não. Então não dá para parar de sentir medo, mas dá para você gerenciar, que é aí que entra a primeira regra que o Goleman colocou. Se você toma consciência de que você está com medo, você sabe que aquele medo não vai te ajudar a resolver o problema. Você fala, opa, então eu preciso me conectar com uma outra emoção, com um outro sentimento. E aí existem diversas técnicas para isso, desde técnica de respiração, mindfulness, tem as visualizações guiadas, existem diversas ferramentas que podem ser usadas, mas o simples fato de você reconhecer isso e falar, opa, isso aqui não está me ajudando, deixa eu tentar me conectar com uma outra emoção, às vezes você pegar o celular e pegar um videozinho engraçado lá que você gosta, uma mensagem ali que de repente mexe com você, que traz uma emoção positiva, já muda completamente o seu estado emocional, muda naturalmente os seus comportamentos e vai mudar o resultado que você vai ter ao longo do dia. Autocontrole é difícil. A gente acha que se conhece, né, Beto? E a gente age da forma errada muitas vezes. Marcela, existem pesquisas que falam que o ser humano tem em média 60 mil pensamentos por dia. Tem alguns estudos que falam de 90, mas vamos convencionar aqui 60 mil pensamentos por dia. Você lembra dos 60 mil pensamentos que você teve ontem? Porque a maioria está acontecendo no nível não consciente, no nível subconsciente. Só que aí é que é a parte louca da história. Porque esses pensamento não gera sentimento? Que gera comportamento, que gera resultado, mesmo que você não tenha consciência, eles estão o tempo todo gerando sentimentos e determinando seus resultados. Por isso que é muito importante você se questionar o tempo todo a respeito dos seus pensamentos e daquilo que você está sentindo. Porque às vezes você está com medo, com uma insegurança, que quando você vai buscar na sua cabeça, mas por que eu tô com esse medo, com essa insegurança? Quando você vai buscar isso no pensamento, não tem nenhum pensamento, pelo menos a nível consciente, que explique isso. Mas a nível inconsciente tem um carinha gritando lá, entendeu? Então assim, eu consigo acessar sozinho? Não, você vai precisar de ajuda, de um terapeuta, de alguém. Mas no dia a dia, o que eu posso fazer então, Beto? Você pode olhar para os seus sentimentos, se você não identificar nenhum pensamento, e falar assim, ok, eu não sei qual é o pensamento que está startando isso, mas eu sei que tem uma emoção aqui que não está me ajudando. Bora me conectar com outro tipo de emoção? E a questão de ser imediato, às vezes, né, Beto? Eu brinco que a gente não abre uma panela de pressão com pressão. Perfeito. A gente tem que esperar o momento da pressão baixar para abrir a panela. Perfeito. E às vezes a gente é muito imediatista. Os dias de hoje, o comportamento das pessoas é tudo imediato. E às vezes o esperar, o respirar, o pensar para falar e para agir depois traz resultados incríveis. Às vezes uma oportunidade passou porque você agiu
de forma errada na hora certa. Você tinha um momento certo para agir, mas você agiu de forma errada. Exatamente, Marcela. Na realidade, a gente vive muito no automático, né? Repetindo esses padrões, a gente acaba nem percebendo a maior parte dos comportamentos que a gente acaba tendo ao longo do dia. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso e perceber, opa, o quanto eu estou no automático, o quanto que eu estou repetindo pensamentos. E assim, né? Tudo que você quer não vai vir agora. O problema é que quando você está no automático, você quer resultado rápido, resultado rápido. O cérebro automático, a mente subconsciente, ela não consegue lidar, ela é emocional, ela não consegue lidar com a espera. Tem uma frase que o cérebro adora, que é assim, ó, quem planta, colhe. O cérebro adora, a sua mente adora. Só que ele esquece que no meio dessa frase tem entre o plantar e o colher, tem o rega e espera. Você entendeu? E o cérebro, ele não tem essa capacidade, né? A nossa mentalidade, se a gente não trabalhar isso, ele quer o resultado agora. O cérebro não sabe esperar. Tá? Esperar para ele é frustração. Gerou frustração, tem toda uma química que está sendo produzida no seu cérebro que vai fazer, inclusive, com que você, para diminuir essa química que faz mal, que é a noradrenalina, acabe desistindo daquilo que você quer. Então não é que você fracassou, é que o cérebro olhou e falou, pô, tá demorando muito, deixa pra lá que eu tô me frustrando. Mas por isso que é muito importante o tempo todo você estar se questionando e estar buscando entender o que tá acontecendo comigo agora, nesse eixo pensamento-sentimento. Eu acho que talvez algumas pessoas estejam se perguntando, né? Para crescer em 2025, quais são os hábitos corretos? O que eu tenho que fazer para eu poder crescer? Você foi falando aí da questão do comportamento, de revisar pensamentos, das atitudes e tal, mas assim, você que trabalha com pessoas o tempo todo, que você acha para crescer mesmo, Beto, em 2025? O que a gente tem que fazer? Uma forma bem simples de perguntar, mas que... Marcela, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Porque basicamente, você imagina uma pessoa que chega para mim e fala assim, eu quero crescer, mas o que é crescer para ela? Se eu pegar 10 pessoas aqui e perguntar para as pessoas o que é crescer, cada uma vai me trazer um objetivo diferente, um significado diferente. Então esse é o primeiro ponto, é entender o que é crescer para você. A partir daí, você vai entender que tem alguns hábitos que você precisa desenvolver que outras pessoas não têm. Então isso é muito personalizado. Mas se eu puder dar algumas dicas assim que, pelo menos eu vou falar para você que 99% das pessoas com quem eu trabalhei até hoje precisou desenvolver porque não tinha, eu posso falar que aprenda a fazer perguntas. Eu acho que essa é a primeira delas. Aprenda a fazer perguntas. A gente perdeu a capacidade de perguntar. Eu preciso saber fazer boas perguntas. Senão eu não consigo ter boas respostas, né? Uma vez até eu estava comentando isso, falei assim, você quer uma resposta melhor? Faça uma pergunta melhor. Por quê? Porque se eu não sei fazer perguntas, eu não consigo nem identificar se é isso mesmo que eu quero. Eu não consigo nem traçar uma meta detalhada. O que exatamente eu tenho que fazer, quando eu vou fazer. Então, primeiro ponto, aprenda a fazer perguntas. Segunda coisa, pare de ser vitimista, de reclamar e de jogar a culpa nos outros. A maioria das pessoas que chega para mim sem resultado, poxa, eu não aguento mais, porque fulano fez isso, porque eu não tenho... Pare de ser vitimista, pare de ser criança. Quem faz só o que gosta é criança, adulto faz o que tem que ser feito, entendeu? Você está onde você merece estar. Eu falo isso para todos os atletas que eu atendo. O cara chega para mim e fala, pô, Beto, eu tô no banco, eu não jogo porque o treinador não gosta do meu estilo de jogo, porque não vai com a minha cara, eu não faço parte da panelinha dos jogadores. Eu falo, não é por isso. Você não joga porque você não faz o que precisa fazer. O treinador, Marcela, sempre vai ter outras opções. Se ele não fizer, o treinador coloca outro. Quem não tem outra opção é o jogador. Ou ele faz o que o treinador pede, ou ele fica no banco. Entendeu? Então, se você não está jogando, eu não tenho dó de você, eu falo. Você está exatamente onde você tem que estar. Aprenda a assumir os resultados que você tem na vida. A vida que você tem hoje é resultado daquilo que você está fazendo, é responsabilidade sua. Desenvolva essa autorresponsabilidade, olhe e fale, eu vou parar de reclamar, eu vou parar de me vitimizar, eu vou parar de jogar a culpa nos outros e vou olhar para minha parcela de responsabilidade nessa bagunça que eu estou reclamando. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Como que eu vou culpar o vento pela bagunça que ele fez na minha mesa se fui eu que deixei a janela aberta? Você entendeu? Então, isso ajuda muito. Outra coisa, foque só naquilo que está no seu controle. Gaste energia só com aquilo que está no teu controle. A maioria das pessoas hoje não consegue ter resultado porque elas pegam a energia que elas precisariam usar
para colocar em ações que geram resultado e gastam tentando controlar aquilo que está fora do controle delas. Eu quero controlar a economia, eu quero controlar o clima, eu quero controlar a política, eu quero controlar o concorrente, o mercado, o adversário, meus companheiros, minha esposa, meu filho. Para de gastar energia com aquilo que não está no teu controle, porque aquilo é energia desperdiçada. Outra coisa muito importante, Marcela, é apaixone-se pelo processo e não pelo resultado. Por quê? Porque é justamente isso. É você se apaixonar por aquilo que você tem que fazer. É você olhar e falar, eu ainda não cheguei, mas olha como que eu estou evoluindo, olha como que eu estou crescendo. Porque se você se apaixonar pelo resultado, você se frustra porque o resultado não vem rápido e você desiste. O cérebro é sacana. Ele faz essa armadilha com a gente. E por último, e não menos importante, eu diria que é o mais importante, tenha uma conexão espiritual muito forte. Veja que eu não estou falando de religião, eu estou falando de conexão espiritual, independente de qual seja a sua fé, o seu credo. Por quê? Porque no caminho para chegar onde você quer, você vai passar por um monte de desafios, um monte de dificuldades. E isso vai mexer com as suas emoções. Vai deixar você mais irritado, vai deixar você mais nervoso, mais preocupado, talvez com medo, vai fazer com que você se torne menos racional, mais irracional, uma tendência maior de se desmotivar, de desistir. E a oração é neurocientificamente comprovada que ela ativa absurdamente uma área do cérebro, né, que é o nosso córtex, que é responsável pelo raciocínio, pela conexão, pela lógica, é responsável pela capacidade de tomar boas decisões. Então, se você quer ter resultado, você precisa tomar boas decisões. Você está numa dificuldade muito grande, sabe o que você faz? Ore antes. Você não tem ideia de como você vai ativar essa região e como vai ser mais fácil para o cérebro encontrar de maneira racional os resultados. E esse não é o único motivo que eu falo da oração. A oração, ela é muito importante para modular essas emoções, para você encontrar a solução, mas você precisa estar conectado com a sua fé por um motivo muito simples. Se você quer crescer, não tem jeito, você vai incomodar. Não tem jeito. Por mais que você não queira, por mais que essa não seja a sua intenção, você vai incomodar. Então, no seu caminho para esse crescimento, você sempre vai encontrar alguém querendo que você carregue uma cruz. Sempre vai ter um gigante que você vai ter que derrubar com uma pedra, com fé e com ação. É a única coisa que você vai ter. Sempre vai ter um infeliz que vai tentar ou até vai conseguir jogar você na cova dos leões. E sempre, Marcela, sempre vai ter um mar que, se você quiser deixar de ser escravo e governar sobre a sua própria vida, você não vai só ter que atravessar, você vai ter que abrir para que as pessoas que sempre estiveram com você também possam passar por isso. Então a fé, a espiritualidade, a conexão com isso, ela é importantíssima. Eu não conheço ninguém que conseguiu grandes resultados que não tivesse uma conexão espiritual muito forte. Muito legal. Importantíssimo, né, Beto? Eu penso assim que a oração, ela conecta a gente com o tempo que a gente tem que dar valor. Tem gente que está preso no passado, tem gente que está preso no futuro, que ainda não aconteceu, e não consegue viver o presente. Então, a oração, ela traz um equilíbrio para você dar atenção àquilo que precisa dar mesmo, aquilo que você precisa focar de verdade. E a gente fica muito distraído, né? Então, é uma maneira de você ter paz com você mesmo, ter paz com as pessoas à sua volta e dar importância àquilo que realmente importa. Pode ser até meio redundante a forma que eu tô falando, mas eu acredito que seja muito isso. E a gente vê hoje, não só no nosso mercado sazonal, hoje a economia, tudo que está acontecendo em volta, né, Beto, está trazendo muita insegurança para as pessoas, para os empreendedores. Né? Eu vejo aqui você dando conselho de se autoconhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue gerenciar nossas emoções, a gente consegue ter autocontrole e a gente consegue trazer mais pessoas no mesmo propósito que o nosso, né? Que é fazer o bem, né? Digamos assim. Mas olhando esse cenário de insegurança, de incerteza, de medo, como já foi falado aqui, né? Que dica que você dá para os empreendedores de forma geral, tanto no mercado de sorvetes, mas talvez para outras pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, né? Que estão buscando aí, o que eu faço, Beto? O que eu faço? Tá difícil, né? O que eu posso fazer? Trazendo para dentro do cenário da empresa, né? Você fala, tenho que conhecer a minha dor, eu tenho que saber a minha dor para saber como agir. Mas, às vezes, a pessoa está muito distraída. Então, o que seria aí, o que você pode trazer com todo esse conhecimento que, como foi falado no início, né? Você trabalha com pessoas, com várias áreas diferentes do mercado.
qual o conselho que você dá para um cenário de incertezas que está sendo constante, né, Beto? Antes a gente falava, na década de tal teve uma crise, não sei o quê, mas a gente está vivendo uma constância de incerteza. Qual que é o seu conselho de ouro aí para quem está nos ouvindo? Marcela, é interessante a gente falar de incerteza, né? Porque eu acho que é o significado que a gente dá para a incerteza. Aliás, a incerteza ela é uma certeza. O que eu quero dizer com isso? É certeza que a gente sempre vai ter incerteza ao longo da nossa caminhada. Né? Não tem como você falar assim, eu não vou viver a incerteza. Eu acredito que é a forma como você enxerga e qual é o peso que você dá para ela. A incerteza faz parte da vida, faz parte dos relacionamentos, faz parte dos negócios. É como você lida com ela, é como você se relaciona com ela. Eu acho que esse é o grande ponto. Como que eu me relaciono? O que significa incerteza para mim? Incerteza é algo que me paralisa ou incerteza é algo que me motiva? A maioria das pessoas, elas esperam ter certeza. E essa certeza vem da necessidade de controle. Eu quero controlar, porque quando eu controlo, eu tenho certeza. Então, eu consigo controlar a economia? Não consigo. A economia sempre vai ser uma incerteza. Eu consigo controlar a política? Não, a política sempre vai ser uma incerteza. Marcela, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Não. Só que aí é que tá. É como você lida com essa incerteza que determina os seus comportamentos. Porque se eu acredito que eu vou estar vivo amanhã, eu vou me comportar de um jeito hoje. Se eu acredito que eu não vou estar vivo amanhã, eu vou me comportar de outro. E é isso que determina o tipo de resultado que você está tendo. É como você está lidando com a incerteza. É a única coisa. Tem no nosso cérebro tem um conjunto de neurônios que é chamado de SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Resumidamente, esse carinha garante que aquilo que aquilo que é prioridade para nós, aquilo que a gente dá mais importância, seja visto com mais facilidade. Então, não é que as outras coisas não existam, mas é que como o cérebro, pelo excesso de informação, ele precisa filtrar isso, ele vai filtrar, ele vai pegar todas as informações que está acontecendo no seu dia e vai falar assim, quais são as relevantes? Essa eu vou deixar na sua consciência. Quais são as irrelevantes? Essa eu vou descartar e vou deixar no seu subconsciente. É mais ou menos como se fosse uma conta de e-mail. Né? Você tem lá os e-mails que chegam e caem na sua caixa de entrada, que seria o seu consciente, e os e-mails que vão para o seu spam, que seria o seu subconsciente. Esses e-mails que vão para o seu spam, você só consegue saber que eles estão ali se você acessar o seu spam, o seu subconsciente. Se você só olha para a caixa de entrada, parece que aqueles e-mails não estavam ali. Ou seja, eles não aconteceram, mas eles estão. E a nossa mente está sendo seletiva o tempo todo e ajustada por esse SARA. Então, se eu dou um significado que está tudo ruim, que está tudo difícil, que não tem oportunidade, tá cheio de problema, tá cheio de incerteza, que as coisas vão piorar, o seu cérebro vai estar o tempo todo buscando o seu SARA, informações e situações que validem e que reforcem esse pensamento seu. Aí tem um monte de oportunidade passando embaixo do seu nariz e você não enxerga. Entende? Eu vou dar um exemplo para você. Há alguns anos atrás, há muito tempo atrás, eu estava fazendo um trabalho, um amigo meu me levou para fazer um trabalho numa empresa aqui em Piracicaba, ele dava consultoria lá e eu treinava as equipes, os gestores. E aí um dia ele falou para mim, pô cara, eu troquei de carro, vou passar aí na sua casa e a gente vai junto. Beleza. E ele comprou um carro, e eu não vou falar a marca do carro aqui, porque a empresa não tá pagando nada pra gente fazer propaganda, né? Mas era um carro que eu nunca tinha visto nenhum rodando na cidade. E eu brinquei com ele, falei, meu amigo, cara, você é mala, né? Falei, você comprou um carro que ninguém tem, tanto carro pra você escolher, você foi escolher um que ninguém tem. E ele falou assim pra mim, imagina, tem um monte desse carro na cidade. E eu falei, não tem, porque eu nunca tinha visto mesmo. A gente foi, eu fiz o trabalho, no dia seguinte eu precisava voltar, ele não, e aí eu fui com o meu carro. Marcelo, do trajeto da minha casa até a empresa onde eu ia trabalhar esses gestores, dava o quê? Uns 20, 25 minutos de carro. Sem brincadeira, nesse trajeto eu vi 4 dos carros que eu nunca tinha visto que meu amigo comprou. Eu vi branco, eu vi preto, eu vi prata, eu vi até um verde musgo, que é uma cor muito rara. E aí eu me pergunto o seguinte, quer dizer que todo mundo resolveu comprar esse carro depois que o meu amigo comprou? Não. Você começou a focar nisso. Isso, aquilo não era uma informação importante. Então, por mais que ela estivesse passando na minha frente, esse sistema, ele fala, cara, descarta porque isso não é importante. E aí a pessoa vai falar o quê? Ela vai falar assim, tá vendo, eu não tenho oportunidade, não tem. É o seu foco que está no lugar errado, é a sua programação mental que está no lugar errado, é aquilo que você está determinando como prioridade que está no lugar errado. Fantástico. E você falou de vitimização, e é uma coisa que a gente pensa bastante, né, Beto? Às vezes a pessoa fala, eu não vou porque eu não tenho mais idade para isso.
Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho saúde para isso. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo para isso, né? Então, tem sempre uma desculpa aliada a um não, né? E às vezes a pessoa fala, não, eu vou na condição que eu tô, que de alguma forma vai dar algum resultado, mesmo que seja pequeno agora, mas a constância da mudança da minha atitude vai, né, trazer aí uma semente que vai gerar um fruto positivo depois. Perfeito. A gente vê bastante isso. Mas, assim, trazendo um case para nossa realidade, Beto, uma pessoa que você pode talvez citar, talvez se você não quiser citar nome, mas o exemplo de alguém que venceu um grande desafio porque manteve o foco no lugar certo. Marcela, eu acho que teria muitos exemplos para a gente colocar aqui, inclusive no Brasil, mas tem uma história que me impacta bastante, que é de um cara chamado Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra judeu na Segunda Guerra Mundial. Num dia ele estava lá dentro do consultório dele atendendo os pacientes. No dia seguinte os nazistas chegam lá e levam ele para um campo de concentração. Eu acho que foi Auschwitz, se eu não me engano. Imagine você aqui hoje e amanhã alguém pega você, leva você para um campo de concentração e priva você da sua liberdade e te coloca nos piores horrores que alguém pode ter. Privação de sono, frio, fome, trabalho forçado, você entendeu? Agressões, né? Castigos. Muita gente que era mais... Ele passou acho que 2 ou 3 anos lá. Muita gente que era muito mais forte do que ele fisicamente morreu. E ele conseguiu sobreviver. E quando foi perguntado para ele por que ele conseguiu sobreviver, foi porque ele falou assim, eu foquei na única coisa que eu tinha controle, que era na minha mente. Então a mente dele estava sempre pensando o que ele iria fazer quando ele saísse dali. Então ele não olhava para a realidade e falava assim, isso aqui tá difícil, não tem jeito. A mente dele tava, quando terminar eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou rever meus filhos, minha esposa. E ele conseguiu se manter focado naquilo que ele queria, naquilo que era prioridade para ele, independentemente das situações que estavam acontecendo. E olha a incerteza, ele não sabia, porque todo dia tinha gente sendo fuzilado. Todo dia tinha gente sendo fuzilado. Ele não sabia. Inclusive tem uma história que eu não consegui validar ela, se ela é verdadeira ou não, mas é atribuída a ele, que diz que tinha muita gente lá que não aguentava aquela tortura e resolvia se suicidar. E sabe como que o cara fazia para se matar dentro de um campo de concentração? Ele ficava encarando o guarda, encarando, até o guarda perceber e começar a ficar com medo e apontar a arma para ele. Falar, para, senão eu vou atirar. Naquele momento que o guarda estava com medo e com a arma apontada, ele corria para cima do guarda, o guarda atirava, ele morria. E o Viktor, ele fazia o quê? Ele trabalhava a mente dele nesse sentido, mas diz que ele tentava trabalhar as outras pessoas também. Então, Marcela, a gente tá aqui, mas não pensa nisso. O que você vai fazer quando você sair daqui? Conta a tua história pra mim. Onde é a tua casa, teu filho, tua esposa? E ficava tentando alimentar isso na cabeça das pessoas. E ele falou que quando ele... A história é atribuída a ele, né? Que quando ele percebia que alguém estava fitando um guarda, ele já sabia o que o cara ia fazer, que o cara tinha desistido da vida. E sabe o que ele fazia? Ele corria lá, abraçava o cara e lembrava o cara do porquê que o cara tava ali, quais eram as prioridades para ele. Cara, vem cá, lembra que você falou para mim da tua família? Ele conectava a pessoa com a prioridade, com o propósito dela e mantinha o foco no lugar certo e ele conseguiu salvar um monte de gente de morrer desse jeito. Fantástico, Beto. Focar no que vai dar certo, né? Focar no que importa, focar num sonho, focar num projeto, focar numa esperança, ter fé em dias melhores, mas se movimentar para isso, né? Não esperar somente de braços cruzados, né? A gente tem que se posicionar, tem que se colocar à frente e eu acho que isso são grandes conselhos para nós e eu me coloco muito nisso, da gente se comportar, mudar as formas de falar, de agir, de pensar, estudar mais, se informar mais, ver o que está vindo de tendência, de inovação, que é um ambiente diferente no lugar que você trabalha, na empresa que você representa como dono, como sócio. Comece você fazendo algo diferente, compartilha com a sua equipe, né? Traz inovação, mas traz autoconhecimento para você, né? A gente só consegue falar aquilo que está... né? É que nem você citou alguns exemplos aqui de fé, né? Que a gente só fala que o coração tá cheio. Então, que a gente possa se encher de coisa boa também, né? Tanto de conhecimento, mas de perspectiva, percepção de vida, né, Beto? Guerra continua tendo, insegurança sempre teve, dificuldades
coisas imprevistas, né, digamos assim, sempre teve, mas a forma como eu vou reagir é que determina o resultado dela. Aonde eu vou focar é que determina o resultado. Então, que a gente possa focar naquilo que vai nos levar para outro nível. Quem continua no mesmo lugar vai ter o mesmo resultado. Mas se você mudar, né, Beto, a forma de ver, e eu falo lugar, não falo físico, eu quero dizer, você aí, se você continuar com o mesmo posicionamento, você vai ter o mesmo resultado. Mas se você colocar foco no lugar certo, você vai ter resultado diferente. Marcela, você colocou duas coisas legais aí, né? A questão de você fazer, isso é importante, e a questão do autoconhecimento. Você falou assim, se conhecer. Conhecimento é o que habilita a gente a fazer alguma coisa. Ah, eu fiz um curso de Power BI, eu tenho conhecimento sobre Power BI, é o que habilita. Mas o que vai dar permissão para eu executar esse conhecimento é o autoconhecimento. Porque se eu tô cheio de travas, eu tô cheio de crenças limitantes, eu tô cheio de programações mentais negativas, eu tô vitimista, eu tô reclamando, eu não consigo sair da inércia, por mais que eu tenha conhecimento. E eu vejo muita gente assim, a pessoa estuda e não consegue colocar nada daquilo em prática. É o que eu chamo de obeso mental, né? Tem um conhecimento gigante, mas não consegue colocar nada daquilo. Por quê? Porque tá paralisado, porque não entende, não se conhece e não consegue entender quais são as programações mentais que estão segurando ele ali, que não estão dando permissão para ele pegar todo o conhecimento que ele sabe e usar. Nossa, perfeito. E aí, Beto, eu queria comentar com você, né? Até olhando agora um pouquinho aqui pro cenário dos nossos clientes, né? Que estão nessa questão de, talvez assim, nossa, de não há muito tempo na mesma coisa. E eu quero dizer agora já no ambiente mesmo, da própria sorveteria, no dia a dia. Às vezes não traz uma experiência diferente para o cliente, não traz um sabor novo, não traz nada novo. Porque para ele ali tá bom. Às vezes está faturando legal ou não está faturando legal, mas ao olhar dele tá bom. Né? E a gente fala muito de trazer inovação. Todos os nossos podcasts, né, do nosso Surveycast, a gente sempre cita inovação. Como que esse empreendedor ele pode enxergar isso, Beto? Como que ele pode enxergar essa inovação? Tanto a partir dele, quanto exteriormente falando, né, na sorveteria. Agora eu tô trazendo para o nosso cliente, porque eu acho que é importante, sei que tem muitos sorveteiros assistindo, mas que talvez tenha se travado com isso, por algum motivo, e que precisa conhecer esse motivo. Mas que conselho você dá? Primeiro vamos entender o seguinte, né? Por que a pessoa fica parado na famosa zona de conforto, né? Porque zona de conforto o cérebro adora, ele já sabe, é previsível, ele gasta pouca energia e muitas vezes se você está no automático, você vai preferir a zona de conforto. Você até flerta com o novo, com o crescimento, mas no final das contas é o teu cérebro que decide, porque está no automático, e ele fala, não, vamos continuar fazendo desse jeito, tá bom assim, não vamos gastar energia. Marcela, tirando isso, vamos pensar o que é inovação. Acho que esse é o ponto, né? Talvez o que trave muita gente é que, eu sou pequeno, eu não posso inovar. As pessoas associam inovação com tecnologia, com coisas disruptivas. E inovação muitas vezes é você mudar, sei lá, no caso do sorveteiro, mudar o layout da sua loja. De repente a sua loja é mais escura, você colocar um layout bacana. Inovação, de repente, é você entender que a média de idade do bairro onde você atende, ali da região onde você atende, ela mudou e agora está tendo muito mais crianças e você trazer sabores com apelos, né, ou alguns temas que remetam e que chamem a atenção. Então, assim, o que é inovar? Inovar não precisa ser criar nada do zero, é só fazer melhor. Mas para isso você precisa entender alguma coisa, que inovar é estar em movimento. Marcela, a vida só acontece no movimento. Eu não posso estar estagnado. O mercado é como subir uma escada rolante que está descendo. Eu tô lá lutando para subir, esse cara tá me empurrando para baixo e eu fazendo aquele esforço, querendo chegar lá no topo. Muitas vezes eu não cheguei no topo ainda, mas eu já passei do meio. E eu paro e penso, cara, olha onde eu já cheguei. Eu não tô no topo, mas tá legal aqui. Eu vou dar uma relaxada. O que acontece se eu fizer isso? Eu desço lá embaixo. É assim no mercado, é assim na sua vida. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Não existe meio termo. Tem alguma coisa parada no universo? Não. De maneira nenhuma. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Eu falo isso para os meus atletas, por exemplo, os jogadores de futebol. O cara tá ali e ele faz um esforço gigantesco porque ele é reserva, ele quer virar titular.
Quando ele virou titular, eu falei, agora a gente vai trabalhar em dobro. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você se manter. Você acha que o cara que você ganhou a posição dele vai olhar e vai falar assim, fazer o quê, né? Perder a posição, vai ficar esperando? Não. Esse cara vai falar, opa, eu tenho que trabalhar mais do que ele para reconquistar. E se você não trabalhar mais que esse outro, daqui a pouco ele tá ganhando o seu lugar. Então, é um ciclo retroalimentado. Quanto mais conquistas você tem, mais energia e mais movimento você vai precisar usar. Porque agora você precisa dividir a sua energia. Você tem que colocar energia para colocar crescendo, mas você tem que colocar energia para manter aquilo que você conquistou. Então, a vida é movimento, sucesso é movimento. Para mim, inovação é movimento. Então, os clientes que estão nos assistindo, eles podem se perguntar o seguinte, qual é o movimento que eu sei que eu preciso fazer e não estou fazendo? Isso é inovar. Perfeito, Beto. Beto, agora vamos mudar um pouquinho aqui. A gente falou bastante de superação, né? De agir de forma diferente. E às vezes até, voltando aí com as dificuldades, às vezes a gente tem dificuldade de manter uma mentalidade de gratidão. Uma mentalidade de viver a verdadeira felicidade. Então, como que a gente pode ajudar a cultivar esse sentimento de gratidão, de alegria, de felicidade em nós? Marcela, ótima pergunta, excelente pergunta. As pessoas ignoram, a gente ignora o poder da gratidão no nosso dia. Isso é uma coisa que eu ensino para todo mundo, eu ensino todo mundo a desenvolver. A gente precisa entender que gratidão ela não é só um sentimento, ela é um músculo que precisa ser trabalhado. Quanto mais você trabalhar a gratidão no seu dia, mais você está ajustando a sua mentalidade e ajustando o seu SARA, que a gente falou agora há pouco, que é esse sisteminha que prioriza o que você vai ver, mais você está ajudando esse sistema a entender o que é importante e trazer mais disso. A gratidão ela é fundamental para tudo isso. Se você não é grato por aquilo que você tem, você nunca vai ser grato pelas coisas que vão chegar na sua vida. Você vai estar sempre insatisfeito. E não tem problema você querer mais. O problema é você nunca estar satisfeito, você achar que a sua vida está sempre ruim. As coisas estão acontecendo, você está conquistando. Marcela, pare para pensar um pouquinho. Você já imaginou se a gente tivesse acordado hoje só com as coisas que a gente agradeceu ontem? Você que está nos assistindo aí agora, se você tivesse acordado hoje só com as coisas que você agradeceu ontem, você teria a casa que você está morando? Você teria a empresa que hoje você tem, que você está administrando? Você teria a saúde, você teria um corpo, carro, você teria sua família, você teria seus filhos? Gente, gratidão, sucesso não vem antes de gratidão nem no dicionário. Gratidão é uma ferramenta, é um músculo que a gente precisa exercitar. Do ponto de vista neurocientífico, Marcela, quando você exercita a gratidão, mas a gratidão ela não tem só que ser pensada, ela tem que ser sentida. Quando você fecha os olhos e lembra de um momento pelo qual você é muito grato e consegue se conectar emocionalmente com ele, você está causando uma revolução química dentro do seu corpo que vai potencializar a tua performance de uma maneira absurda. Você está liberando dopamina e está liberando serotonina numa área do seu cérebro chamado núcleo accumbens, que é o centro de prazer do cérebro. E o que isso vai fazer? Vai deixar você mais motivado, vai deixar você mais resiliente, mais feliz, com uma capacidade, uma visão mais ampla para poder enxergar a oportunidade. Você vai estar menos ansioso, você vai estar menos irritado, você vai estar com o teu córtex trabalhando muito melhor, com uma capacidade muito maior de encontrar solução, de construir, de inovar. Olha o poder do exercício da gratidão. Beto, e como que eu faço para colocar gratidão no meu dia? Simples. Acordou, ao invés de você pegar o celular, que é normalmente a primeira coisa que as pessoas fazem, acordou, calma, deixa o celular lá, senta, ou ainda deitado na cama mesmo, respira, coloca um sorriso no rosto e agradece, seja através da sua oração ou mesmo, poxa, eu agradeço pelo dia. Pense em algumas coisas que são importantes para você, pelas quais você quer agradecer. A minha filha dorme comigo, com a minha esposa, na cama. Eu acordo todo dia, não preciso nem pensar no que eu vou agradecer. Eu viro do lado e tá ali o motivo para eu agradecer. Aquilo enche o meu coração de alegria. Fala, Deus, obrigado pela saúde da minha filha. Obrigado por essa criança poder estar crescendo em graça, em sabedoria, se desenvolvendo de uma maneira maravilhosa, não tem uma doença, não tem nada, tá tudo perfeito com ela. E aí vem outras coisas, obrigado pela minha esposa, obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pela cama confortável, obrigado pelo alimento que eu vou comer agora. É simples fazer isso.
Só que justamente porque é simples, a gente acredita que isso é uma coisa que não dá resultado nenhum. Não tem importância, né? As coisas mais simples e mais óbvias são aquelas que mais dão resultado. E são aquelas que mais a gente ignora. O Renato Teixeira, né, que é um compositor aí, para mim ele é um poeta brasileiro, ele tem uma frase que fala assim: o simples resolve tudo. Então, deixe simples até o exercício da gratidão. Gente, eu não tenho que pensar, eu não preciso sentar numa posição, eu não preciso colocar as mãos, eu não preciso ficar ali, entrar num estado de... Não! Só abra seu coração e agradeça. Deixe esse sentimento entrar. Quando você começa a sentir gratidão, a gratidão deixa de ser só sentimento e passa a ser ação. Quando eu vivo com gratidão, eu ajudo, eu dou, eu faço, eu me conecto, eu me engajo, eu transbordo na vida das pessoas aquilo que Deus está transbordando na minha vida. Com um exercício simples. Marcela, a gratidão é o maior exercício de fé que uma pessoa pode ter. Sabe por quê? Porque quando você ora pedindo alguma coisa para Deus, significa que você não tem certeza. Deus, por favor, eu preciso muito disso, me dê isso. Você não tem certeza, porque se você tivesse certeza, você oraria agradecendo. Deus, muito obrigado porque eu sei que o Senhor vai me dar esse emprego que eu estou precisando. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor vai me dar isso aqui que eu preciso. Obrigado por me dar aquilo que eu ainda não tenho. Eu sei que eu vou conseguir. Então eu já estou agradecendo antes de ter. Isso é certeza. E incerteza, dúvida e certeza, elas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo no seu coração. Dúvida e fé, elas não andam juntas. Então se você ora pedindo, não tem dúvida. Se você quer ter fé verdadeira no seu coração, você tem que orar agradecendo. Perfeito, Beto. Acho que agora todo mundo já vai fazer aí uma oração agradecendo aí por tudo. E energia boa contagia. O Beto fez um treinamento com a nossa equipe na Polar que foi sensacional. E uma das coisas que eu admiro muito na empresa que eu represento, que é a Polar, é essa preocupação com as pessoas. Tanto que o motivo da gente estar aqui hoje falando sobre uma linha motivacional é justamente porque a gente se preocupa com o seu bem-estar também. De você estar bem com a sua família, bem com os seus funcionários, independente das incertezas, estar vencendo seus desafios, né? De tantos exemplos bonitos que o Beto trouxe aqui, foi muito feliz em todos eles. É legal a gente lembrar que da gente fazer o melhor com o que a gente tem. Eu queria muito que o Beto citasse sobre capricho, que ele trouxe esse exemplo pra gente através de uma reflexão do Cortella, e eu quero que o Beto fale um pouquinho sobre isso, se ele puder. Mas fazer o melhor com o que você tem. É engraçado que quando a gente olha a história de Davi, que é muito conhecida, foi oferecido para ele a oportunidade de ele colocar uma armadura e pegar uma espada que não dava certo para ele, né? Davi era pequeno, era um menino, e o gigante que ele ia enfrentar, que tinha mais de 2 metros, né? Ele foi ali com 5 pedrinhas, porque era o que ele tinha na mão e era o que ele sabia usar. Então, usa o que você tem, como você sabe. Às vezes você vai tentar colocar uma roupa que não é sua, que não serve para você, que não é para você, só vai te impedir de chegar no teu propósito. Então, tudo que você for fazer, faz o que você tem. Eu queria que o Beto trouxesse essa reflexão da questão do capricho, porque eu sei que tem muitos clientes nossos aqui, queridos, não tem o favoritismo, sinta-se que essa palavra chegue para você também, mas eu sei do capricho, do carinho que você tem em servir um sorvete para alguém que vai na sua sorveteria, em dar um sorriso, um bom dia, em preparar um lugar melhor, em passar um pano na mesinha que a pessoa vai sentar. E fazer com capricho traz um resultado incrível. Eu queria que o Beto trouxesse aí essa reflexão para a gente através daquele vídeo que a gente viu do Cortella. Beto, passa para o pessoal aí essa perspectiva importante. Fantástico a gente falar de capricho. Eu só preciso falar uma coisa antes que eu não posso deixar passar. Você falou da história de Davi, Davi não quis armadura, não quis nada e pegou 5 pedras, né? Para enfrentar o gigante. Só que você sabe por que ele pegou 5 pedras? 5 pedras. Eu já ouvi você falar, Beto. Eu não vou responder porque eu quero que o pessoal pense. A história fala que se você pegar a tiradeira, a funda que Davi usava, ele coloca uma pedra, ele tem que girar, ele tem que jogar. Se ele errasse essa primeira pedra, não daria tempo, o gigante já tá vindo para cima dele, não daria tempo dele pegar outra pedra, fazer um movimento, até pegar embalo para jogar. Então assim, ele não teria chance de jogar uma segunda pedra. Por que ele pegou 5 então? Sabe por que ele pegou 5? Porque a história conta que Golias tinha mais 4 irmãos que estavam na batalha e que também eram gigantes.
Então ele foi lá e pegou 5 pedras, uma para cada um. Olha o nível de certeza, olha o nível de fé, olha o nível de foco desse cara. É um para cada um, beleza, é 5 que tem, eu vou pegar 5 pedras. Então eu não queria deixar passar esse ponto porque eu considero muito importante isso, o nível de certeza que Davi tinha que não, cara, não A fé. A fé, exatamente. A questão da fé. Olha a importância da fé pra gente executar bem. A fé fez com que ele acertasse de primeira. A fé fez com que se viesse os outros 4, ele pudesse jogar também. Marcela, capricho. Capricho está muito relacionado com o servir. As pessoas chegam para mim, muitas pessoas chegam para mim, às vezes meio perdidas, profissionais que às vezes não estão felizes com o caminho que eles escolheram, eles sabem o que eles não querem, mas eles não sabem o que eles querem. E é muito comum eles chegarem para mim e falarem assim, Beto, eu vim aqui, eu quero fazer um trabalho com você para você me ajudar a encontrar o meu propósito. E eu falo para eles, cara, se for para isso, vocês não precisam fazer um trabalho comigo, isso eu vou te dar de presente. Porque a pergunta que tem que ser respondida não é o que, é como. Porque o que é o meu propósito? Marcela, essa já está respondida, essa pergunta. O propósito de todo ser humano de bem nessa terra é servir. Então, você só precisa encontrar o como. Como eu quero servir? Eu posso servir sendo um médico, sendo um advogado, eu posso servir sendo um cozinheiro, sendo um gari, eu posso servir sendo um representante, eu posso servir fazendo sorvete, levando alegria para as pessoas. É isso que você precisa entender, que não importa qual seja a sua profissão, você está servindo. Esse é o seu propósito. Esse é o propósito de todo mundo, todo ser humano de bem. E quando você entende isso, você passa a ter capricho em tudo aquilo que você faz. Se o meu propósito é servir os meus clientes com o melhor sorvete que eu puder, com o melhor produto que eu puder, tudo que eu for fazer ali dentro vai ter um capricho. Porque o meu propósito está em servir. Eu falo isso para os atletas, para os jogadores de futebol. Eu sempre pergunto para eles, né? Todo mundo chega e eu faço uma pergunta assim para eles. Primeira pergunta que eu faço quando um jogador senta na minha frente. O que faz um jogador de futebol? Imagina o susto que esse cara leva. Ele fala, pô, o cara não sabe o que faz um jogador de futebol? Puta, que roubada que eu entrei, né? Falaram que esse cara ajuda jogador e ele não sabe nem o que faz. E aí o cara olha pra mim com uma cara de assustado. Se eu perguntar pra você, o que faz um jogador de futebol? O que você vai responder? No automático a gente vai falar, joga bola, né? Perfeito. E é o que todo mundo fala. Essa é a resposta errada, eu falo pra ele. Joga bola, joga eu e os meus amigos de final de semana. Você serve o seu clube, você serve o seu treinador com o dom que Deus te deu, que é de jogar futebol. Porque não adianta você querer fazer de um jeito se o seu treinador precisa que você faça de outro. Então, quando você tem capricho, você vai fazer o quê? Não é o que eu quero fazer, é o que essa pessoa precisa de mim? Quando eu tenho capricho, eu tenho empatia, eu estou preocupado com o outro, eu estou pensando como que eu posso servir o meu cliente, como que eu posso servir o meu gestor, como que eu posso servir o meu treinador, como que eu posso servir o clube que me deu a oportunidade, como que eu posso servir a Deus. Você consegue servir Deus se não tiver capricho? De maneira Dá pra servir Deus de qualquer jeito? Não. Você consegue servir o seu marido sem capricho? Então, o capricho, ele sempre vai andar junto com o servir. Se você não serve, você não vai fazer as coisas com capricho. E se você não faz as coisas com capricho, o resultado não é o que você espera. E as pessoas discernem quando é feito com capricho, né, Beto? A gente sente quando é feito com carinho, quando é pensado na gente antes. Enfim, é especial demais. Então, pessoal, vamos fazer o melhor com o que a gente tem. Vamos fazer com capricho. Vamos continuar fazendo, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que tem carinho, tem amor, tem paixão no que faz. E isso é uma soma gigante. O nosso Sorvecast está chegando na reta final, né? Então, já queria lembrar você aí, se você ainda não é inscrito no seu canal, no nosso canal, se inscreva no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. A gente fica muito feliz com a sua participação. A gente faz para vocês. Eu queria, antes da gente encerrar, eu queria que o Beto deixasse uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, um conselho, se você quiser usar algum exemplo real, enfim, para o pessoal aí que está nos ouvindo, deixa uma mensagem positiva. Final? Isso, uma mensagem positiva final aí para quem está nos acompanhando. O Beto falou tanta coisa aqui, que eu confesso que eu tinha 300 perguntas, mas automaticamente as perguntas foram se encaixando nas respostas dele bem completas. Eu espero que você assista até mais de uma vez, porque é tão gostoso ouvir o Beto falar que a gente ouve, e sempre estamos aprendendo alguma coisa nova com o Beto. Marcela, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Eu acho que eu compartilhei isso com muito pouca gente,
Mas uma coisa que já faz muito tempo que está fazendo sentido para mim é que a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida se chama tempo. Cada minuto que você passa, cada minuto que as pessoas que estão nos assistindo agora cada minuto que a gente vive é um minuto a menos que a gente tem para viver. Então, eu tenho que me questionar onde eu estou gastando o meu tempo. Eu gasto meu tempo com qualquer coisa? Eu gasto meu tempo com qualquer besteira? Eu gasto meu tempo com qualquer idiotice? Você faz isso com o seu dinheiro? Você gasta seu dinheiro assim à toa? Quando é o seu dinheiro, você não tem foco, você não prioriza, você não tem um cuidado, você não gasta o seu dinheiro só com aquilo que vale a pena? E por que com o nosso tempo, que é a nossa vida, a gente gasta dinheiro com aquilo que não vale a pena? E um tempo atrás, eu estava pensando, eu gosto muito de estudar física quântica, tem umas coisas meio malucas aí que eu gosto de ver, e existe dentro dela a teoria, né, que foi proposta por Einstein lá atrás, da curvatura do universo, que se você juntar as duas pontas, você consegue juntar passado e futuro, e teoricamente você conseguiria viajar no tempo. E aí vai o Beto um dia pensando nisso, né, falando assim, cara, e se eu pudesse viajar no tempo, se eu pudesse ir lá pro futuro e bater um papo com o Beto, lá do futuro, mas sabe o Beto lá do futuro mesmo, lá do finalzinho da vida, do leito de morte? O que será que esse Beto falaria para mim? Quais seriam os conselhos? Sabendo que eu ia voltar e poderia fazer um ajuste de rota, quais seriam os conselhos? Quais seriam os puxões de orelhas, os ajustes de rotas que ele diria para mim? Se eu tivesse a oportunidade de conversar comigo mesmo. Eu não sei se você já pensou nisso ou se você já refletiu sobre isso. E pensando sobre isso, vieram algumas palavras para mim que ela veio de um jeito tão rápido e tão fluido que não dá nem para falar que fui eu, tá? Aquilo veio para mim e eu acredito que seja uma mensagem que eu precise passar. Eu acho que eu nunca compartilhei isso com ninguém e eu queria deixar esse presente para vocês, se você permitir. Por favor. Eu transformei isso num texto que se chama Quase. Quase. Eu quase cheguei lá. Eu quase cheguei lá, mas preferi o sofá. Eu quase conquistei o mundo, mas resolvi ouvir quem tá lá no fundo. Tentei, desisti, tentei novamente. Deus, foram tantas idas. Como é difícil mudar de vida. Eu quase fiz diferente, mas acabei fazendo igual. É que eu não percebia, gente, mas o que parecia bom para a maioria estava me fazendo mal. E assim, de quase em quase, a minha vida foi passando. As oportunidades indo embora, uma a uma. E eu, infeliz, me perguntava, Deus, até quando? Eu tive tudo para fazer diferente. Mas resolvi ouvir os fracassados e seguir toda essa gente. Até que um dia, cansado, triste, magoado, refleti e entendi tudo aquilo que eu estava fazendo de errado. Resolvi então mudar de vida, aproveitar as oportunidades perdidas. Mas não se pode voltar ao passado, não é mesmo? Mas sempre se pode recomeçar, tentar novamente e dessa vez ia ser diferente. Eu não iria me acomodar não, eu iria lutar com unhas e dentes, me agarrar a uma oportunidade e alcançar tudo aquilo que eu mereço, tudo aquilo que eu sempre sonhei. Busquei por mais uma chance, uma oportunidade só, desesperado, até que por fim a encontrei. Sabe onde, gente? Onde mais? Onde ela sempre esteve, aqui, do meu lado. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito animado. Mas foi então que eu percebi que o meu tempo nesse mundo já havia acabado. E você que está nos assistindo aí agora, quanto tempo ainda lhe resta? Pense nisso. Emocionante. Obrigada, Beto. Olha, vamos sair do quase, hein? Vamos sair do quase. Obrigada, Beto, pela sua participação. Que momento especial para nós. Já quero aproveitar esse gancho e falar, compartilhe esse vídeo aí com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem, que 2025 pode sim ser o melhor ano da sua vida, pode ser um marco na sua trajetória, pode ser uma virada transformadora. Isso depende muito mais de você do que qualquer cenário, do que qualquer incerteza. Depende muito mais de você de sair do quase, de se posicionar, de se levantar, de lutar.
as batalhas diárias tendo a certeza que com fé, com gratidão, com amor, com foco no lugar certo, você vai vencer, com certeza. Eu deixo aqui em nome da equipe Polar um abraço a todos, né, de forma simbólica. É muito bom ter vocês aqui conosco hoje. Compartilhe esse vídeo mesmo, eu acredito que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Espero que nós possamos ter mais momentos com o Beto aqui, né, trazendo esse conteúdo de excelente qualidade. Deixo aí também dos nossos diretores aí que nos proporcionaram esse momento, né, ao Ricardo e ao Maurício, muito obrigada, a toda a equipe Polar, e você aí, não esquece de compartilhar mais uma vez, porque é muito importante. Até a próxima, até o nosso próximo Sorvecast.